Sim, meus amigos, zombaram de Ronnie Coleman. Aqui no Brasil, durante uma palestra, um professor estrangeiro, no qual eu estava presente, ao mesmo tempo em que imitava o grito de guerra de Ronnie Coleman, "Hey, buddy!", ao mesmo tempo em que ele gritava, ele mancava, caçoando do atleta, relacionando possivelmente o problema, o infortúnio que teve com relação às suas cirurgias e os problemas articulares, com as escolhas que o atleta fez, talvez querendo mencionar o estilo de treino do atleta. Tá? Mas não foi a primeira vez que zombaram dele aqui no Brasil. Em uma entrevista num canal de televisão, numa dessas redes fechadas ou abertas, não sei de televisão que se chama, ele foi chamado a uma icônica entrevista e também acredito que não tenha sido muito bem retratado as qualidades do atleta com brincadeiras estúpidas, tá? Quem se lembra disso pode comentar a respeito aí desse episódio também, que não representa nenhum tipo de respeito. Sabendo disso e da ignorância do povo brasileiro, bem como da sua irreverência misturada com falta de respeito, quando o Nasser esteve comigo no Brasil, o Nasser Al-Sonbat esteve comigo no Brasil 2 vezes, tá? Mas nós tínhamos uma ótima amizade, conversávamos bastante por telefone e trocávamos ótimas ideias. O Nasser tinha um nível de confiança muito grande no professor Valdemar Guimarães. Pois bem, sabendo disso, antes das entrevistas, num canal de televisão em Fortaleza, no programa do Serginho Groisman, não me engano, não sei se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu avisei previamente aos entrevistadores para não fazerem brincadeiras ou perguntas estúpidas, porque senão as respostas seriam idiotas, ainda mais vindas de Nasser Al-Sonbat. Mas Ronnie Coleman não, uma pessoa taciturna, uma pessoa de um coração brilhante, de um comportamento, podemos dizer, até infantil, né? E quando eu digo infantil, isso é um elogio. Haja visto as palavras bíblicas: "Vinde a minhas criancinhas", crianças de coração, não importa. Você pode ter 80, 90 anos de idade e ter o comportamento de uma criança. Talvez seja isso que o Pai maior deseja de nós, que nos mantenhamos com um coração bom, um coração puro, como é o coração e a honestidade e a clareza das crianças, não é mesmo? Pois bem, essa história de relacionar aqui o Ronnie Coleman e os seus problemas físicos com os possíveis exageros que o atleta cometeu ao longo de sua carreira é a mesma coisa que dar o mesmo veredito para uma série de outros atletas que também competiram, que também foram gigantes, não é mesmo? E que se mantêm muito bem e saudáveis e vivos até hoje, a contragosto dos críticos que gostaria de vê-los todos mortos por este ou aquele motivo, né? E mesmo que um atleta desse seja morto, que um caminhão o tenha atropelado, vão dizer, também usava esteroides anabólicos, né? E coisa desse tipo. É lógico, né, que provavelmente os problemas articulares de Ronnie Coleman seja, na verdade, uma junção de fatores. Quem está aqui para dizer ou para dar este ou aquele veredito, ou acusar Ronnie Coleman disso ou daquilo, ou tratá-lo de forma desrespeitosa, tá? Então vamos lá, alguns fatores que possam ter intervido nos problemas articulares que fizeram com que o atleta aí, hoje, a maior parte dos seus deslocamentos sejam feitos em cadeiras de rodas com uma dificuldade muito grande de locomoção, tá? Em primeiro lugar, questões de ordem genética. Relata-se que parentes de Ronnie Coleman também tiveram problema de quadril, mesmo sem terem sido bodybuilders. O uso e abuso de esteroides anabólicos pode ter participado deste infortúnio? Pode ser que sim. Mesmo porque quando você utiliza farmacológicos, particularmente os esteroides anabólicos, que aumentam o seu potencial de força, muitas vezes o potencial de força não aumenta na mesma proporção que a capacidade de tecidos conjuntivos, ligamentos e até a sua massa óssea de acompanhar em proporção o aumento
nesta magnitude do potencial de força do atleta. Com relação ao tipo de treino que Ronnie Coleman fazia, eu particularmente não sou adepto desta mesma doutrina de treino, mas eu no mínimo respeito. A minha doutrina de treinamento são movimentos controlados, grande amplitude, controle do movimento, pouca utilização de impulso e bastante utilização do trabalho ajudado por alguém sábio e douto, principalmente nas séries mais sobrecarregadas para aliviar a tensão em tecidos moles, principalmente, tá? Porém, vários outros atletas treinaram e treinam muito parecido com o Ronnie Coleman e nunca tiveram tamanho infortúnio. Pronto, então isso tem que ser entendido e tem que ser respeitado. Outro fator, a periodização do treino do atleta. Tá? O que acontece? Eu até faço uma correlação de dois grandes atletas que juntos ganharam aí 14 Olímpias, tá? O que fez com que Ronnie Coleman ganhasse tantos Olímpias um atrás do outro? O seu foco, a sua concentração, a mudança em algumas estratégias de treino e principalmente talvez de preparação final. Porém, no que se refere ao aspecto periodização, Ronnie Coleman chegava a acionar a mesma região muscular em altíssima intensidade 2 vezes por semana. Enquanto Dorian Yates, o Mr. Olympia que o antecedeu, em média acionava a mesma região muscular 1 vez por semana, ou seja, uma altíssima intensidade também, porém com um volume de treinamento menor para intensidades similares. O que denota-se isso? A individualização. Cada atleta é um atleta, cada treino é um treino, correto? Então não existe receita de bolo para isso. Ronnie Coleman com uma altíssima capacidade regenerativa, porque senão não conseguiria reativar o mesmo grupamento muscular com 72 horas de intervalo, tá? E Yates com uma capacidade de absorção daquele único treinamento de uma maneira absurda para poder acionar apenas 1 vez por semana e se transformar no Mass Monster que se transformou inaugurando esta fase. Ou seja, cada caso é um caso. É por isso que eu tenho um curso online chamado Construindo Programas de Treinamento com Competência. Acesso pelo meu site. É um dos cursos mais completos online que eu possuo. São diversas horas, não estou bem lembrado se são 12 ou se são 14 horas de aula neste curso, o qual eu recomendo muito que vocês façam para entender a periodização, a divisão dos diversos tipos de treinamento, inclusive aplicado a outras modalidades esportivas, principalmente aquelas com as quais eu trabalhei. Pois bem, a questão da divisão, a periodização do treino é de suma importância. Mesmo Yates chegou a proclamar que não teria treinado durante tanto tempo com tanta intensidade, o que provavelmente teria evitado as lesões que teve, o que reduziu o seu período competitivo em pelo menos 1 ou 2 anos. Pois bem, verificamos a multifatorialidade daquilo que culminou com esse desfecho com Ronnie Coleman. Deve ser analisado e principalmente um fator que ele mesmo menciona seriam os erros médicos nas cirurgias que fez. Agora, algo que não deve ser esquecido em hipótese nenhuma é a forma com que o atleta enfrenta e vem enfrentando as suas vicissitudes, sempre com um sorriso estampado no rosto, sempre encarando estes problemas de forma positiva, sempre trazendo bons ensinamentos e mantendo a sua alegria contagiante. Quem já esteve com Ronnie Coleman, quem conhece Ronnie Coleman, sabe da boa áurea que envolve o atleta. Certamente muito contrário à áurea
podre, nefasta, que cerca a triste existência desses patéticos críticos do cotidiano que gostam de apontar os seus dedos em direção aos outros. Agora, na verdade, o que eu gostaria de saber é como que essas pessoas agiriam se tivessem tal vicissitude. E não há necessidade de você treinar de forma abusiva, de utilizar esteroides anabólicos de forma abusiva e cometer outros abusos para ter uma vicissitude. Basta você atravessar a rua, o animal, e ser, de repente, atropelado. No dia seguinte eu quero ver a sua cara e como você reagirá de acordo ou em frente a uma vicissitude que de repente lhe foi imposta. Um abraço para todas as pessoas de bem. O resto que se dane.